Uma das paredes do Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba serviu de tela para artistas grafiteiros durante um evento musical. O evento aconteceu no dia 25 de agosto e, além da grafitagem, foi oferecida à população músicas com bandas de rock, oficinas, exposições. E quem vai contar para a gente, então, o que aconteceu nesse evento é o secretário de Cultura, o Alcemir Palma. Alcemir, fala para a gente qual que era a intenção desse evento, o Rock no Museu, que permitiu grafitar algumas paredes internas do museu, né? Não. Bom, o evento, eu vou explicar. O evento Rock no Museu ocorreu um sábado, né? E a ideia era de ampliar o conceito de uso do museu. O espaço em si que ele aconteceu foi na área externa, né? Como tem imagens. O museu em si, na sua parte interna, ele estava fechado, né? Até para que o som não prejudicasse ou não corresse lá dentro, não tivesse um grande número de pessoas internamente ao museu. No fundo do museu tem um galpão, né? Então, atrás do galpão, onde foi montado o palco, onde ocorreu o som. Dentro do galpão ocorreram as oficinas, né? E a grafitagem que você citou é numa parte menor, perto do galpão, né? Aliás, é possível até se interessar, registrar onde está essa parte do grafite. Todos esses três eventos, as oficinas, o grafite em si, mesmo o som, foi uma parceria com a FASC, né? Então, os alunos da FASC puderam mostrar o seu trabalho, seja a música, sejam as oficinas de trabalho, de estilogravura, de reciclagem de material de madeira, ou mesmo o grafite. O grafite, especificamente, que é o que você acabou perguntando no início, existe uma diferença entre grafite e pichação, né? Então, para os alunos da FASC, foi interessante ter esse tipo de atividade, né, onde foi autorizado justamente nesse local, que não é a parte interna do museu, é uma parte, inclusive, que vai ser demolida, para saber a diferença. Depois foi feito um vídeo institucional para saber a diferença justamente entre essas duas manifestações, vamos dizer assim, que é o grafite e a pichação. Isso vai ser pintado, porque toda essa atividade vai ficar até agosto, inclusive faz parte de um outro projeto da Secretaria de Estado da Cultura que chama Jornada nos Museus, né? Nós teremos palestras dia 22 de setembro e visita monitorada justamente no museu para abrir, como todo o Estado tem. Então, estas atividades de abertura à comunidade, de atividades, fazem parte dessa atividade maior, desse conjunto maior que é a Jornada nos Museus. Então, entender a diferença do que é o espaço do museu, entender a diferença do que é grafite e pichação, entender as possibilidades que o museu tem de abrir a comunidade, né, nas exposições, para a música. Eu acho que é essa a intenção de reflexão que a gente tem que ter com a população de Pindamonhangaba. Então, essa grafitagem que aconteceu lá no museu, ela não se enquadra na lei que foi aprovada em abril aqui no município, que tem a intenção de proibir, de acabar com as pichações que acontecem nos prédios públicos aqui da cidade. Sim. Não se enquadra porque a lei é muito clara, né? Se a gente for verificar o texto da lei, a lei fala de pichação, né? E aí, claro que tem mas é bem diferente. Então, eu ia falar que tem uma linha tênue, não chega a ser bem tênue, não. É uma diferença e a gente consegue perceber isso através de várias expressões de vários artistas que fazem grafite, reconhecido internacionalmente aqui no país, né? Então, há uma diferença grande. Qualquer especialista sabe diferenciar o que é uma pichação de um grafite, né? Então, a gente, enquanto Departamento de Cultura, tende a estimular esta manifestação, esse tipo de arte, claro, com autorização, com todo o recurso necessário e respeito, né, do grafite, né? A pichação, sim, ela se enquadra na lei e aí aqueles que o fazem sabem o risco que tem se o fizerem sem consentimento, como é feito, né, da maneira que a gente percebe nas paredes dos prédios da cidade. Mas há uma diferença e ela não se enquadra. Como o senhor comentou, essa parte do museu, esse muro onde aconteceu o grafite, vai ser pintado, não vai permanecer com os desenhos lá? Não, né? Então, esclarecendo primeiro que onde foi grafitado não é uma área tombada, até há uma previsão de demolição dessa área, que é um projeto maior
do museu. Mas, de qualquer maneira, nessa área vai ser, passando esse período da jornada de patrimônio, que agora, em setembro, vai ser pintado com uma tinta branca, ele não vai permanecer lá, porque a ideia era justamente mostrar a diferença junto com os alunos da FASC e o que foi feito nesse dia, e um registro em vídeo também que foi feito. Obrigada, Alcemir, pelo esclarecimento. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Olha só, as pesquisas relacionadas aos vícios de videogames ainda são novas no Brasil e no mundo. O problema está atraindo a atenção de psiquiatras, psicólogos e institutos em busca de um tratamento eficaz para esse tipo de comportamento. Confira na reportagem. Apesar da Organização Mundial da Saúde ter alertado sobre o vício em jogos eletrônicos, o número de pessoas que apresenta esse problema, felizmente, ainda é baixo. De acordo com pesquisadores americanos e europeus, entre 1 e 5% dos que jogam desenvolvem um comportamento dependente. O maior número de casos se concentra nos países asiáticos, onde a incidência desse tipo de comportamento chega a 10%. No Brasil, ainda não existe uma estimativa de quantos jovens sejam viciados em games. O Instituto Delete, organização que ensina o uso consciente da tecnologia, criou uma lista de sentimentos e ações que também podem indicar perda de controle quando se usa algum recurso tecnológico, como o celular, por exemplo, mas pode se encaixar perfeitamente como quem joga bastante videogame. Entre os sentimentos citados pelo Instituto está a solidão, que é quando a pessoa usa da tecnologia para não se sentir só, a tristeza ou depressão quando não está conectada ao game, sentimento que desaparece quando está jogando, e a vivência em um mundo virtual, deixando de lado a realidade ao redor. Qual é a melhor forma de você tirar uma pessoa da frente da televisão? Parque. Dá um passeio, vai dar uma volta, vai na praça da cidade, vai comprar um sorvete, anda até a esquina na padaria. Você já está tirando a pessoa daquilo. Muitos países já adotam até mesmo medidas mais sérias para combater o vício em jogos eletrônicos. Na Coreia do Sul, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre a meia-noite e 6 da manhã. No Japão, os jogadores são advertidos caso passem mais do que uma certa quantidade de horas por mês jogando videogame. Já na China, as autoridades estabeleceram um limite de quantidade de horas que uma criança pode jogar. Aqui no Brasil, não existe uma legislação que impede esse uso exagerado de videogame. E os psicólogos entendem que os pais têm um papel importante para frear esse comportamento dos filhos. A criança chega em casa, senta, bota o fone, às vezes nem chega em casa, sai da escola, já bota o fone de ouvido, já vai o caminho inteiro lá no celular, chega em casa, senta na frente da televisão a tarde inteira. Então, assim, é um vício que eu falo que é um vício construído. Os pais, nesse ponto, eu não vejo eles como vítimas, eu vejo como cúmplices. Porque eu acho que você tem que, como eu falei, saber conversar. Primeiro de tudo, você é o pai. Você sabe o que é melhor para o seu filho. Você vê que ele está enclausurado no quarto ou na sala, seja onde for, a tarde inteira, não sai, não brinca. Alguma coisa está errada. A última versão da Classificação Internacional de Doenças foi finalizada em 1992. E a nova versão do guia vai ser publicada ainda em 2018. Ele traz códigos para as doenças, sinais ou sintomas e é usada por médicos e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença. O documento vai sugerir que comportamentos típicos dos viciados em games devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. O guia também vai reforçar que esse período pode ser diminuído se os sintomas forem muito graves. Dependendo do grau de comprometimento que a pessoa tem, há necessidade de se trabalhar não só a psicoterapia, como também o psiquiatra com a parte medicamentosa. Porque por trás desse processo existe um processo químico que acontece no nosso cérebro. Então, a pessoa, quando ela está jogando, ela tem um neurotransmissor trabalhando no cérebro que se chama dopamina, que é responsável por essa sensação de realização, de prazer, de entusiasmo, de euforia de estar ali jogando. Então, em alguns casos, há necessidade de entrar com a medicação justamente para trabalhar nesse processo. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu, mais de 1.000 voluntários de Pindamonhangaba devem trabalhar nas eleições deste ano.
Falhas no programa Jovem Aprendiz, é o que aponta levantamento. De cada 10 vagas abertas, 9 são fechadas. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube. Repórter Setorial fica por aqui. A gente se vê. Até lá.